canto na serra, a mata silenciou. Boa tarde a todas e todos. Hoje é o momento de mais um dedo de prosa, entrelaçando ciências. Sou Melquisedeque, nascido em 1954, filho de uma mãe católica e um pai juremeiro. E nessa trajetória, aos 2 anos, já havia os sinais dessa mediunidade. E aos 4 anos, o meu pai separou da minha mãe. Mas eu fui crescendo distante da Jurema. E neste caminho, eu tinha até uma certa aversão a questões espirituais. Eu seguia muito minha avó para a Igreja Católica. E quando falava de um Xangô, assim denominavam os terreiros antigamente, eu dizia, olha, eu acredito, eu sei que existe, mas não é para mim. E o tempo passou mais um pouco. Quando cheguei nos 16 anos, comecei a sentir os efeitos da mediunidade. E começou a me apresentar vários problemas de insônia. Quando conseguia dormir era pesadelos. Eu passei 15 dias sem dormir. E quando ia tentar dar um cochilo, pesadelo. Aí eu conhecia, tem uns amigos meus, e tinha a dona Guilhermina, que Deus a tem em bom lugar, e o Gonzaga, o filho dela, tem o Zé Ivoneide, filho da minha madrinha Anunciação, que foi quando então eu a conheci, aos 16 anos. E quando um dia a dona Guilhermina diz assim, meu filho, vamos lá na casa de uma comadre, que eu vou lá fazer uma cura. E eu achei aquela coisa assim, eu fiquei meio antenado, sabe? E ela foi indo comigo, passamos assim a parede do açude ali em Vão Câmara, e começou a me dar aquela vontade de não ir. Me deu aqueles arrepios, eu comecei a ficar frio, mas aí ela chegou, botou meu braço assim no braço dela e botou a mão dela em cima da minha. E eu fui na educação, porque eu não queria ir. Algo ficava querendo me bloquear para mim não ir a essa visita. E quando eu chego lá, havia aquela senhora alta, magrinha, de uma voz cristalina. Aí ela diz, comadre, este aqui é o Melqui. Disse, oh meu filho, seja bem-vindo. E eu já fiquei encantado com a voz dela, mas receoso também. E então ela foi lá, benzeu a dona Guilhermina, conversou um pouquinho e fomos embora. Aí houve uma segunda vez, mais outro convite. Eu digo, dona Guilhermina, a minha avó... Não, meu filho, a gente volta logo. Só que nesse dia era uma mesa de caboclo. E lá vou eu. Quando eu chego lá, já um bocado de gente, eu já fiquei assim todo constrangido. Pessoas conhecidas e eu nunca tinha ido nesses lugares. E quando eu chego, aí me sento e começaram a ver a defumação. Aquilo já começou a esquentar as mãos, começou a pingar água. E depois, aí começaram a cantar, eu comecei a gelar. E eu sentado num cantinho lá atrás. Mas eu achei interessante os cânticos. Eu comecei a me sentir familiarizado com aquela música. Aí resisti até o final. Tudo bem. Quando foi um outro dia, ela me convidou novamente. Esse bloqueio já tinha passado mais, porque eu tinha vivenciado aquele momento. Então já fiquei mais à vontade, eu vou. Aí lá vou eu. Gente, quando eu cheguei, que começou a defumação, que eu comecei a esquentar, depois comecei a gelar. E começaram a cantar, batendo palmas e marcando no pé. Nesse tempo não tinha tambor, não tinha nada disso não. Os ilus, que isso hoje não existia nada. Aí eu fiquei lá no meu cantinho. E de repente eu comecei a sentir uma coisa estranha. E eu disse, o que será isso? Eu estou passando mal. Mas nesse tempo não era passar mal não, não existia isso. Eu disse, eu acho que está querendo me dar um passamento. Aí eu levanto, aí passo a sala da frente, aí entro lá numa saleta, onde tinha lá o potinho com água, um canequinho de alumínio. Eu digo, Zé Voneide, me dá um pouco d'água, que eu acho que vai me dar um passamento. E quando ele foi buscar esta água que eu não bebi, porque eu não tive a oportunidade,
O tempo passou. E quando fui lá pelas tantas, lá estava eu em pé, com as mãos na mesa. Aí comecei a ouvir aquelas vozes, aquela coisa toda, e eu estranhando aquela situação. Quando eu olhei assim, todo mundo lá, a mesa rodeada de gente, tudo, o caboclo tinha vindo, e eu fiquei em estado de quase choque, sem experiência. Aí começaram as perguntas. Me diga uma coisa, você é filho de Luquinha? Sou. Quer dizer que eu vivia escondendo leite, trabalhando em casa, escondido, porque chegou aqui e já disse, não, nunca, eu nem tinha visto, era a terceira vez que eu ia fora até meus 2 anos de idade. Aí eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí a minha madrinha, com aquela voz cristalina, diz assim, meu filho, você é médium, você precisa desenvolver. Eu ainda lembro que eu falei para ela assim, bom, já entrei na dança, agora vou até o final. Aí tudo bem. Isso foi em 1970. Com uns meses, ela foi fazer a minha consagração. Aí o caboclo não ficou dentro de casa, tinha um cajueiro, foi para lá para fazer alguns atos, para lá, segundo o histórico que ela me contou. O seu caboclo não quis ficar dentro de casa, ele foi receber a essência dele lá fora, lá no terreiro, embaixo desse cajueiro. Ah, tá, tudo bem. Aí depois disso eu vim para Natal, isso já em 72 para 73. Aí cheguei em Natal, andei em muitas casas, conheci muitas madrinhas e mães e pais de santo, tudo. Lembro ali no Nazaré, eu conheci ali o pai Geraldo Guedes, o pai Carol, a mãe Posidônia, a mãe Laurita e muitos outros que já fazem bastantes anos. E então, continuei com minha Jurema. Quando foi em 80, já quase nos anos 90 e alguma coisa aí, eu fiz um reforço uma renovação, né? Renovação de ciência com o Babá Marcelo de Albaluaí. E continuo nessa trajetória. Mas o que é importante diante de tudo isso é que nós vemos que nesse caminho, nesse processo civilizatório, como tem sido importante, e na hora que nós compreendemos que temos muito que aprender com o outro. Todos os que chegam é para a gente aprender, não é para ensinar. Porque tem um provérbio que diz, aquele que não se senta para ouvir, não se levanta para ensinar, não é? Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Mas esse trilhar a Jurema Sagrada tem sido de grande importância para a minha vida. Teve uma época que eu estava no quartel e estive muito doente. E eu chego lá, aí um certo dia, lá vai o pesadelo. Aí veio uma entidade imensa, pegou aqui pelo meu pescoço, me jogou fora da cama. Aí eu já me valei da minha mestria e eles chegaram lá e os enfermeiros chegaram, tá bem? Não, tô bem. Colocou lá. Tinha um rapaz que fazia uns 2 meses que estava com o mesmo problema, hospitalizado. Com 15 dias eu saí. 15 foi 22 dias, já saí tranquilo. E eu atribuo isso exatamente à ciência da Jurema. Quando eu fico pensando assim, que o quanto se discrimina, o quanto se preconceitua a Jurema Sagrada ou toda essa espiritualidade afro-ameríndio. Quando nós procuramos ouvir, acolher, promover o bem-estar, e existe toda essa preocupação de se preconceituar, demonizar. Porque nós precisamos compreender que o amor está em nosso coração, essa fé está em nosso coração, porque esse é o verdadeiro templo de Deus. Porque os nossos trabalhos, eles são mantidos dentro dessa fé. A nossa Jurema, ela tem um forte laço com o catolicismo.
Tem outros estados que não têm esse laço, estão tentando assim romper com o catolicismo. Mas minha Jurema é Rio Grande do Norte. E quando me perguntam de onde é a sua Jurema, eu digo, a minha Jurema é Rio Grande do Norte. Porque se o meu avô ele tem uma espiritualidade muito bonita. O meu pai era juremeiro. E eu nunca ouvi falar que eles tivessem saído para fazer Jurema em outro canto. É uma ciência ancestral. E nós precisamos ver que nos tópicos da história fala-se que o primeiro mártir da Jurema foi no Rio Grande do Norte, no século XVIII, se não estou enganado. Mas vocês vão encontrar no livro de Luiz da Câmara Cascudo e no Reino dos Mestres de professor Luiz Assunção, relata esse fato. Eu vivenciei muitas situações nessa minha juventude, na adolescência, quando entro na Jurema, porque eu sentia muitas coisas. Alguns fatos, hoje seria depressão, mas naquela época eu sabia o que era depressão. Se dizia, fulano está nervoso. Era nervoso, não era depressão. Eu ia para dentro da mata, pegava um cantinho assim, eu ficava lá sozinho. E a imaginação fluía. Mas eu não tinha respostas porque eu também não conhecia nada disso. E até esse reencontro, né, com a minha madrinha foi quem me consagrou na Jurema Sagrada. E eu vi assim que quantas coisas nesse desenvolvimento eu era festeiro, no auge da adolescência, só que acabou as festas. Eu ia andando assim, quando pensar que não, era aquele supapo, minha perna levantava dessa altura, eu para casa. Para casa, ficava quietinho lá. Quando eu vim para Natal, muitas vezes eu pegava o coletivo, isso ali pelo Alecrim. Quantas vezes eu desci do coletivo, porque a irmã começava a gelar e eu já sabia, vai acontecer. Aí começava daquele puf, aí o pessoal já olhava todo mundo para mim, eu pedia parada, descia, saía ali às vezes ali do Nordestão, que era novo, o Nordestão ali do Alecrim era novo, ia lá para a Esperança a pé. Se fosse a linha da 9, descia, ia a pé. E por outro lado, foi muito bom que eu conheci melhor a cidade. E quando nós vemos os jovens, hoje os jovens discípulos, que têm os seus sintomas, às vezes ficam meio perturbados, que vocês vão ver que vai ter dias que vocês vão acordar com aquela sensação estranha, aí de repente diz assim, poxa, gente, eu não estou sentindo nada, cadê meus espíritos, cadê meus trabalhadores? Eu acho que eles me abandonaram, então trancaram minhas correntes, que nessa época se falava muito nisso. Aí corria lá na minha madrinha, não, meu filho, está tudo certo. Aí ia lá, firmava a mesa, quando balançava a maraca, o pinote era grande. Pronto, estava tudo certo. Olha, não se preocupe que é assim mesmo. Porque nós vemos também que espírito também tem o que fazer. Muitas vezes você está evocando ele ali e ele não chega e diz, pronto, o que foi que houve? Então já vem aquele temor. Mas não é, com certeza ele está em outro local fazendo uma caridade, a gente tem que compreender. Outras vezes nós não estamos compatíveis com a energia para chamar aquela entidade espiritual. E as coisas vão fluindo naturalmente. E eu cá comigo dizia assim, quando eu tiver 7 anos de Jurema, quando eu cheguei aos 7, eu digo, rapaz, estou iniciar esse caminho. E o tempo foi passando, aí eu dizia, quando tiver mais tantos anos, aí como dizia o Sócrates, hoje eu sei, que quanto mais eu sei que nada sei, porque da primeira respiração ao último suspiro é o tempo que nós temos para aprender. E estarmos sempre perceptíveis a essas informações externas. Ciência se aprende na reflexão, se aprende nos dedos de prosa. Quando nós estamos até no mercado, precisamos de
uma mensagem e de repente a senhora que está comprando as frutas, ela conversando com a comadre, nos dá o recado que nós precisamos. Nós estamos em uma fila, alguém fala alguma coisa que nós precisávamos ouvir para poder compreender a necessidade daquele momento ou a mensagem daquela entidade espiritual. É assim que nós caminhamos na Jurema. É sabendo que sempre nós não sabemos. Estamos sempre nesse aprendizado, nesse passo a passo. E uma coisa muito importante é quando nós começamos a entrelaçar essas ciências, porque todos têm o que transmitir, todos têm o que aprender. E enquanto nós estivermos embasados nessa forma de pensamento, com certeza vamos ter muito o que aprender. Porque é saber que o outro sabe coisas que nós não sabemos. Tem pensamentos que nós não temos. Tem ciências que nós desconhecemos. E quando o pessoal fala assim, o senhor conhece mestre fulano de tal? Eu digo, não. Ah, não conhece? Eu digo, olha, eu não conheço porque você sabe, se a humanidade é tão imensa, você imagina a espiritualidade. Porque tem muitas entidades espirituais que elas são mais regionais. Foi aquele espírito que teve a condição, merecimento de acostar naquele médium e ali começou um trabalho de inclusão espiritual, mas ele não é conhecido. Existem mestres que... Seu Zé Pilintra, ele é conhecido assim, falou em Zé Pilintra no Brasil, todo mundo conhece. Tem um Antônio Pilintra, mas já não se conhece tanto como seu Zé. Mestre Carlos, o pessoal antigo conhece muito. E mais outros espíritos trabalhadores. Mas nós precisamos compreender que o nosso conhecimento, ele tem um limite, uma fronteira. Por isso que nós precisamos estar sempre, olha, atentos ao que se ouve, ao que se vê, ao que se sonha, porque tudo são formas de comunicação com a espiritualidade. Quando perguntam, olha, quando é que vai ter toque? Vai dar um toque de Jurema? Eu disse, eu não toco Jurema. Eu conheci a Jurema na mesa, no máximo em pezinho lá, batendo palma, ou então quando era a mesa com a maraca, firmando no chão. Então dá o ritmo aqui. Essa é a Jurema antiga. Uma certa vez o pessoal teve uma conversa sobre o que é tradicional. E eu digo, olha, tradicional é aquilo que se faz constantemente mantendo essa originalidade. É isso que dá esse viés tradicional. Não é que seja melhor, maior nem menor, mas é uma forma de executar a Jurema Sagrada. Eu admiro muito, muito mesmo. Os toques são muito bonitos, mas ainda parto para a reflexão. O som da maraca que vai nos envolvendo, e quando nós, imagine 30 maracas, nesse som, e quando nós dizemos, abrindo a minha Jurema, varandas do meu Vajucá, abrindo a minha Jurema, varandas do meu Vajucá, com a bênção do meu Jesus Cristo, ó meu Deus, vinde me ajudar. Com a bênção do meu Jesus Cristo, ó meu Deus, vinde me ajudar. Imploro a Nossa Senhora, que é a Mãe de Jesus. Imploro a Nossa Senhora, que é a Mãe de Jesus. Senhora, Senhora divina, resplandecei sua luz.
Senhora, Senhora divina, resplandecei sua luz, Jurema sagrada divina, mensageira de Jesus, Jurema sagrada divina, mensageira de Jesus. Vamos implorar proteção, ó Senhor, que morreu e ficou sobre a cruz. Vamos implorar proteção, ó Senhor, que morreu e ficou sobre a cruz. Salva Jurema Santa e Sagrada. Ciência é ciência, e cada um vai ter a sua ciência. Quando nós estamos em nosso desenvolvimento, segundo meu pai, ele dizia assim, olha, a gente desenvolve com a ciência do nosso padrinho. Ele é quem vai acordar a nossa ciência, a ciência dele acorda a nossa. Mas, com o tempo, é que nós desenvolvemos a nossa própria ciência. E o importante é essa convicção, essa fé direcionada no sagrado para que nós possamos ser bons discípulos na Jurema Santa e Sagrada. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Os cuidados que os discípulos precisam tomar. Se nós temos uma ciência que é baseada em nossos ancestrais indígenas, mas também nossos ancestrais que foram deportados de Portugal para cá, que eram as famosas bruxas, que não eram mais do que senhoras que conheciam a medicina popular, senhoras que conheciam as rezas para curar os males. Então, esse pessoal chega aqui e eles entrelaçam esses conhecimentos com os indígenas, com alguns dos povos africanos. E ali eles começam então a construir um novo momento espiritual com essa interação. E nessa interação é que surge a Jurema Sagrada, que começa com o catimbó Jurema indígena. E quando vem para a cidade que tem esse encontro, isso diversifica muito, porque nós aprendemos as famosas rezas fortes. Reza para curar dor de cabeça, dor de dente, dor de estômago, quando se caía aqui, ou uma pancada que chamava de nervo trilhado, quando machuca o nervo, e se pegava o quê? Um pedacinho de pano, uma agulha, uma linha, e saía cozendo e a pessoa ficava boa. Eles sabiam também, quando não existia o emplastro de sabiá, pegar ou fazer um grude de goma, botava num pano de linho, colocava em cima, ia largando, quando terminava de largar, a pessoa estava boa. Leite de jasmim, leite de pinhão, tudo isso se fazia esses emplastros. Isso tudo é o que? É sabedoria popular. E eu fico feliz também porque hoje a ciência, fazendo este caminho, está começando a dar o aval científico que esses remédios antigos surtiam realmente efeitos. Porque o discípulo de Jurema, ele precisa conhecer as ervas, as folhas, ele precisa conhecer as rezas e ter também as devidas orientações para que eles possam caminhar com segurança. Nós vemos que todos aqueles que estão em casas que levam a espiritualidade a sério, eles vão ter uma expansão de conhecimento, de consciência de que a espiritualidade é para fazer o bem. A espiritualidade é para amenizar os males do mundo. É para que as pessoas se sintam seguros em estar com aquele trabalhador, com aquele médio, com aquele discípulo, com aquele padrinho. E essa formação cabe a nós de chegar
sempre está nos nossos dedos de prosa, porque cada um de nós tem vivências. Eu tenho uma vivência, mas na hora que eu ouço a sua vivência, eu aprendo um pouco com você. Se eu tenho, você tem suas vivências e na hora que você compartilha aquilo ali, o Chiquinho, o Clênison, quer dizer, isso amplia esse nosso conhecimento também através da vivência do outro. Quantas vezes um chega assim e diz, olha, chegou uma pessoa assim, 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 aí eu fiz esse banho e tal, aquilo ali já é um aprendizado para você. Olha, isso aí é importante. E é importante também essa coisa do registro. Aprendeu? Registre. Faça sua coleção de caderninhos. De preferência capas duras, que dura mais. E a meta da espiritualidade é fazer com que nós sejamos muito conscientes de que precisamos aprender no nosso dia a dia e desenvolver também o respeito ao outro, o respeito à ciência do outro, o respeito à religião do outro. Porque Jesus diz, são muitos os caminhos que levam à casa do meu Pai. E na casa do meu Pai existem muitas moradas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, na minha compreensão, que os caminhos do sagrado eles são paralelos. Não é simplesmente ter o mesmo rótulo, mas ter toda essa inclusão de todos esses caminhos. Que quando ele fala também que o templo, o grande templo de Deus não é uma estrutura física, é o nosso coração. Esse aqui é o grande templo de Deus. E na medida que nós procuramos compreender o outro, fazer o bem ao outro, nós também ficamos bem. Porque se tem uma coisa que nós nos comprazemos, é de fazer o bem, porque o bem emana paz, emana saúde, emana felicidade, de você estar feliz pelo bem que você consegue direcionar a outra pessoa. O juremeiro, todo aquele que procurar trilhar os caminhos contrários, os caminhos que se chamam os caminhos da esquerda, ele vai sofrer muito. Porque existe uma lei de causa e efeito, o que a gente planta, a gente colhe. E é importante que nós sejamos muito conscientes que a Jurema Sagrada é para fazer o bem. É uma energia que traz felicidade, é uma energia de cura, é uma energia de maravilhas. E como é importante essa consciência para que cada um de nós possamos ser bons discípulos. Como dizia a Mestra Maria do Limão, ela dizia, o linho dela, eu não sou mestra, eu de nada sei, sou uma discípula de senhores mestres. Era só isso aqui, porque ela viveu lá no Limão, na estrada que vai para Parazinho, lá no Limão. Ali viveu uma grande mestra juremeira, porque é de uma linhagem que vem os irmãos Batista, que esses irmãos Batista eram paraibanos. Aí vieram para o Rio Grande do Norte, mas eles eram muito juremeiros. Eu já tive o contato com dois deles, mas já em espírito, que foi o mestre João Batista e o mestre Pedro Fernandes, grandes mestres de Jurema. E quanto eles tinham para nos ensinar, o quanto a espiritualidade tem a nos ensinar. Agora nós precisamos nos predispor para isso, precisamos nos permitir abrir essa guarda para que nós possamos absorver a ciência. Aí é exatamente isso que nós chamamos de ciência, que não é essa ciência acadêmica, mas essa ciência espiritual. E é a ciência espiritual que nós nos fortalecemos. Pois essa é a busca que todos nós caminhamos, em busca deste prazer interior de fazer o bem, de fomentar o bem ao redor de todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor e aquelas que nos procuram também em suas angústias. Quantas pessoas estavam perturbadas? Porque quando se desenvolve as doenças psicossomáticas, não é o comprimido que vai resolver, é a espiritualidade. E vocês veem que quando estamos tratando de uma pessoa, que essa pessoa
fez os exames todos, tomar remédios e mais remédios, e não surte efeito, é porque a energia ela está sugando toda aqueles elementos daquela composição do medicamento. Aí não surte efeito. Quando você vai, que você afasta aquelas energias negativas, aí tudo passa a fazer sentido na vida das pessoas. Todas as religiões são excelentes, todas as religiões são muito boas, porque elas procuram nos direcionar a Deus. Por isso que nós lutamos muito pelo respeito às outras religiões. Agora, o importante é ser religioso, porque muitas pessoas, elas estão nas religiões, mas não são religiosos. Esses são os preconceituosos, são os intolerantes, porque eles não são religiosos. Porque quem é religioso já está preenchido com o Espírito Divino. Só vai querer o bem do próximo. Jamais vai pensar, olha, se uma pessoa te faz uma ingratidão, Jesus dizia, perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. E a gente diz assim, olha, eu aprendi com essa pessoa que eu não preciso ser dessa forma. Eu preciso respirar fundo e dizer, isto aí não é para mim, isto aí não é comigo. Rejeite as ofensas. Não se permita absorvê-las. Porque quando a gente se permite, a gente se autoenvenena com essas energias negativas. Isso para mim é ser juremeiro. É fé, é perseverança. Pedimos a Deus, pedimos a espiritualidade, mas nós vamos ter o momento de receber essas bênçãos. E é assim que a gente vai caminhando e vai chegando nos caminhos da Jurema Santa e Sagrada. Caboclo. Pronto? Salve a Caboclo, salve a Jurema Sagrada. Uirá por o canto na serra, a mata silenciou. Uirá por o canto na serra, a mata silenciou. Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Caboclo tá guerreando com suas flechas no ar. Caboclo tá guerreando com sua flecha no ar, protegendo os seus filhos, é o rei Tupinambá. Protegendo os seus filhos, é o rei Tupinambá. Salve a Jurema Santa e Sagrada. Uirá por o canto na serra, a mata silenciou.